Bom dia, crianças. Bom dia, família. Tudo bem com vocês? Hoje a aula é do dia 5/5, tá bom? A Pro vai fazer assim, para não ficar muito sobrecarregado, eu vou postando assim, um dia eu posto 2 aulas, no outro dia mais 2, dou um dia de descanso, tá bom? Bom, lembrando, todos os dias você tem que fazer no caderno, independente da atividade que você vai fazer, seja essa pelo YouTube ou a que você acompanha na televisão, quem estiver acompanhando, quem não tiver não tem problema. Coloque o cabeçalho, o seu nome completo, o alfabeto. E a leitura de hoje, nós vamos ler, a aula de hoje é no livro do Ler e Escrever. Quem não recebeu, quem não tem o livro junto, o livro com o EMAI junto, vai pegar esse impresso aqui, ó, essa atividade impressa, que foi na pasta de vocês escrita Ler e Escrever. Vai colocar aí na página 125. Nós vamos fazer da página 125 a 133. Mas não se preocupe, não é muita lição. Por quê? A maioria vai ser leitura. Da página 120 a 130 é a leitura. E a leitura de hoje vai ser Chapeuzinho Branco. A mesma leitura que nós vamos fazer da atividade vai ser a leitura de hoje, porque ela é muito extensa, então não vou ler outra além dessa, tá? A leitura de hoje, já anotem aí no caderno, Chapeuzinho Branco. E a data que é para colocar dessa aula é 5/5, tá ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre pontuações. Essa primeira aula nós vamos falar sobre pontuações. Para que serve, quando eu uso e qual o nome delas. Por exemplo, nós temos aqui, deixa eu pegar aqui a folha. Nós temos aqui esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o ponto de interrogação. Quando eu uso o ponto de interrogação? Toda vez que eu fizer uma pergunta. Toda vez que você usar uma pergunta, ou que no texto aparecer uma pergunta, você vai reparar no ponto de interrogação. Por exemplo, quantos anos você tem? Onde você mora? Onde você estuda? Qual é o nome do seu pai? Qual é o nome da sua mãe? Você gosta de morango? Você gosta de correr? Toda vez que você tiver uma pergunta, você vai usar esse ponto que parece um chapeuzinho. O nome desse ponto é interrogação, ok? Depois do ponto de interrogação, nós temos esse outro ponto aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o ponto de exclamação. Olha como é o ponto de exclamação. É um traço com um pinguinho no final. O ponto de exclamação. Quando você deve usar o ponto de exclamação? Ou toda vez que você for ler um texto, observe quando é que o ponto de exclamação aparece. O ponto de exclamação você vai usar, ou ele é usado, toda vez que aparece a expressão de sentimentos na frase, na fala, no texto. Por exemplo, uma expressão de sentimento, como assim? Toda vez que o personagem, que a fala, que a escrita estiver expressando um sentimento de alegria, pode ser alegria, medo, tristeza, susto, como que eu posso dizer? Medo, alegria, susto, admiração, espanto. Você vai usar o ponto de exclamação. Por exemplo, você amanhece e aí você vai olhar o dia da tua janela e você fala, nossa, que dia lindo. Você expressou uma admiração pelo dia. Ou na frase aparece assim, então de repente
o lobo, a Chapeuzinho gritou, que susto! Ou socorro! Ela está expressando medo, né? Então, toda vez que você expressar, toda vez que a frase aparecer expressando um sentimento, seja de alegria, de medo, de tristeza, de admiração, de espanto, você vai usar o ponto de exclamação. Depois desse ponto de exclamação, agora eu vou falar sobre os dois pontos. E o nome dele é exatamente dois pontos. Dois pontinhos, um em cima do outro. Quando você vai usar os dois pontos? Toda vez que o texto indica, toda vez que o texto indicar que alguém vai falar, mas você ainda não sabe a fala da pessoa, você vai usar dois pontos. Por exemplo, então Chapeuzinho gritou. Naquela linha, naquela frase, não está aparecendo o que foi que ela gritou. Estou dando a entender que ela vai falar, que ela gritou alguma coisa. Então, você vai usar dois pontos. Lembra também que eu expliquei na sala de aula os significados da palavra falar? Toda vez que aparecer argumentou, questionou, indagou, comentou, replicou, exclamou, respondeu, tudo isso significa falar. Toda vez que a frase aparecer uma dessas palavrinhas, você tem que usar dois pontos. Por exemplo, o menino argumentou. Nesta linha não está aparecendo o que ele argumentou. Você vai usar dois pontos. O menino exclamou. O menino perguntou. O menino disse. Você vai usar dois pontos. Os dois pontos servem para indicar que alguém vai falar. E os dois pontos também servem para você citar alguma coisa. Por exemplo, vamos supor, você vai falar assim, eu gosto de brincar com tais brinquedos. Aí, dois pontos, porque você vai falar quais brinquedos você gosta de brincar. Então, toda vez que você vai citar ou você vai indicar que alguém vai falar, você usa os dois pontos, sempre se atentando nessas palavrinhas que eu dei a dica. Aí você indicou que alguém vai falar, né? Você não sabe o que a pessoa vai falar. Mas quando a pessoa já estiver falando, quando o personagem já estiver falando, você vai usar o travessão. O travessão, ó. Lembra o sinal de subtração, só que ele é maior. E o travessão você sempre usa no começo da fala. Então, se você colocou assim, o menino disse, você não sabe o que o menino disse, dois pontos. Automaticamente, na linha de baixo, você já vai usar o travessão. Você vai colocar travessão e aí sim, você vai colocar o que ele falou. Socorro, tem um lobo aqui. Tá vendo? Agora ele já está falando. Então, quando ele já está falando, você usa travessão. Quando você só indica que ele vai ainda falar, você usa dois pontos, ok? Agora, nós temos aqui os três pontinhos. Que a maioria fala três pontinhos mesmo. Mas esses três pontinhos têm um nome. E ele chama-se reticências. Reticências, pro que isso? Para que serve? Na reticências, o que significa esse ponto? Desculpa, gente. Esse ponto reticências é porque a pessoa, ela dá a entender que ela ia falar mais coisas, que ela não terminou o pensamento dela. Ela deu a entender uma incerteza, uma dúvida. Vamos supor que na frase aparece assim, então a menina pensou em fazer um doce para a vovó e colocar morangos, laranjas, sucos, mas aí aparece esses três pontinhos. Ué, será que ela realmente colocou isso? Será que ela vai pôr alguma outra coisa? Então, a reticências
ela indica que o personagem não finalizou o seu pensamento. Ele deixa uma dúvida no ar, uma incerteza no ar. E é por isso que a gente usa esses 3 pontinhos, chamado reticências, tá ok? Agora vamos para a vírgula, a famosa vírgula. A vírgula, a maioria das pessoas fala que a vírgula serve para dar uma pausa no texto. Só que nós temos que tomar cuidado com a vírgula, porque dependendo, se você colocar muita vírgula no texto, você muda totalmente o sentido. E você não pode colocar a vírgula antes de resumir a tua fala. Por exemplo, você não pode colocar assim, eu gosto de, vírgula, maçã, ó, eu gosto de quê? Se você colocou a vírgula, você interrompe. E a vírgula também, ela é usada toda vez que você coloca as palavrinhas, toda vez que você for usar a palavra mas, no entanto, porém, além disso, pois, uma vez que, toda vez que aparecem essas palavrinhas, tem o uso da vírgula antes delas. E a vírgula também serve para elencar, para indicar quantidade. Por exemplo, você coloca assim, eu gosto de suco, eu gosto de tomar suco de uva, abacaxi, laranja e melancia. Então, você vai colocar, eu gosto de tomar suco de uva, vírgula, laranja, vírgula, abacaxi, vírgula, melancia é o último, aí você não usa mais uma vírgula. Você coloca abacaxi e melancia. Então, a vírgula serve também para indicar quantidade, tá ok? Além de dar a pausa, além de ser usada toda vez que eu usar, que aparecer as palavrinhas mas, no entanto, porém, além disso, pois, uma vez que, você vai usar a vírgula. E o ponto final. O ponto final já diz tudo. O ponto final é usado quando você termina quando o personagem termina de resumir a ideia dele. Quando você terminou a frase, o pensamento. Você não pode usar ponto final no meio da frase, por exemplo. Então o lobo chegou e ponto final. Aí continua. E disfarçou-se de vovó. Não, então você tem que colocar o lobo mau se disfarçou de vovó. Ponto final. Eu gosto de fruta. Ponto final. O ponto final é usado para finalizar, quando o personagem finalizou o pensamento dele, concluiu o seu raciocínio, tá bom? Então, essa foi a explicação de pontuação. Por quê? Quando nós formos ler o texto, vocês vão acompanhar a leitura junto com a Pro. Eu vou ler aqui e na hora que você assistir esse vídeo, você também vai pegar o seu livro do Ler e Escrever. Quando eu começar a leitura aqui, você vai começar junto comigo a leitura. Porque nesta leitura você vai acompanhar essas pontuações que eu acabei de explicar para vocês, quando elas aparecem, tá bom? E aí, vamos lá. Antes de eu começar a leitura, agora que eu já expliquei para vocês como eu uso cada pontuação, você vai pegar o seu caderno, vai colocar lá o cabeçalho, a data de 5/5, o nome da leitura, chapeuzinho branco, vai pular uma linha e vai escrever assim, pontuação. Pula uma linha, letra A. Você vai copiar essas frases que eu vou ditar agora para você e vai colocar a pontuação correta, de acordo com o que eu expliquei para vocês, tá bom? Então, a letra A é: você gosta de bolo? Qual é a pontuação que você vai usar no final dessa frase? Pula uma linha. Letra B. Que dia ensolarado? Pula uma linha. Letra C. Minha mãe comprou lápis, borracha, caneta e apontador. Pula outra linha. Letra D. Que susto me deu esse rapaz? E é só isso.
Vocês vão copiar essas frases que eu ditei e vai colocar a pontuação correta. Qual pontuação termina? Lembrando que quando você fizer a frase que a pontuação é vírgula, não pode esquecer de colocar o ponto final, tá bom? E eu esqueci de explicar aspas. Para que serve aspas? A aspas, que é esse pontinho aqui, ó. Que é esses dois aqui, entre aspas. Aspas, ela serve para indicar que você está usando o texto de alguém, a fala de alguém, ou ela serve para ironizar, para ela dizer exatamente ao contrário. Por isso que tem muita gente que usa assim, ó, faz essa expressão, entre aspas, isso significa entre aspas. Vamos supor que eu faço uma pergunta assim, como estão sendo as aulas online? Aí você responde para mim, maravilhosas. Você não quis dizer bem isso. Então a aspa serve para indicar ironia, para dizer o sentido contrário, que não é bem isso. Ou para indicar que você pegou a fala de alguém, o texto de alguém. Por exemplo, vamos supor, você escreve um texto e aí você coloca lá um trecho de uma música. A letra, você escreve um poema ou você escreve alguma coisa para alguém e usa um pedacinho de uma música. Vamos colocar uma música famosa, aquela lá. É preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Essa fala não é sua, ela já tem um autor. Mas você não indicou o autor, você não sabe quem é. Então você usa aspa no começo e aspa no final, para indicar que não é tua fala, já tem uma autoria. Ou para ironizar alguma fala, tá bom? Copiou as perguntas, se não prestou atenção na pergunta, volta o vídeo, escuta uma por uma, copia, pula a linha e depois vai colocar a pontuação correta. Vamos à leitura para o vídeo não ficar muito longo, tá? Pegue o seu livro do Ler e Escrever, vá na página 125, na leitura Chapeuzinho Branco. Vai observar todas as pontuações que tem no texto durante a leitura. É para ler junto com a Pro, certo? Então vamos lá. Chapeuzinho Branco. Era uma vez, numa pequena vila, perto de uma triste floresta, uma menina de olhos e cabelos bem claros. Todos gostavam muito dela, e sua avó mais ainda, de modo que decidiu lhe fazer uma capinha com capuz. A roupa era de veludo branco e a menina estava sempre com ela, fosse para brincar ou fosse para limpar a lápide de seu pai. O que é lápide? É o túmulo, que havia morrido recentemente. Por conta de seu capuz, todos na vila começaram a chamá-la de Chapeuzinho Branco. Um dia, sua mãe lhe disse, ó lá, eu não sei o que a mãe dela disse, então eu estou usando 2 pontos aí, tá vendo? Chapeuzinho, agora eu vou saber o que ela disse. Bem no início eu estou usando travessão. Chapeuzinho, leve esses suspiros para sua avó, que vive lá no meio da floresta. Ela está sempre sozinha, nunca ninguém vai visitá-la, e isso vai fazer com que ela se sinta melhor. Pode deixar, mamãe. Vou levar essas coisas para minha solitária vovozinha. Então a menina colocou os suspiros numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. No caminho, ela cantava assim. Olha lá, os 2 pontos novamente. Porque nesta linha não aparece o que ela cantava, vai aparecer só na linha de baixo. E veja que tem aspas no começo e aspas no final. Por quê? Essa música já foi criada por alguém. Então ela cantava: pela estrada fora eu vou tão tristinha, não tenho mais pai, sou uma orfanzinha. Chapeuzinho foi entrando pela floresta, até que de repente o lobo saiu de trás de uma moita. Bom dia, menina do Chapeuzinho Branco. Bom dia, senhor.
O que você está trazendo nessa cesta? Uns suspiros. Para mim? Não, sinto muito. Estou levando essas coisas para minha avó, que vive lá no meio da floresta. Então o lobo pensou: ah, como é dura a vida de um lobo solitário. Estou tão sozinho que só para passar o tempo sou capaz de comer todos os suspiros e sobremesas. Então o lobo teve uma ideia e disse: está vendo aquela trilha? Também vai até a casa da sua avó. É um pouco mais comprida, mas tem um monte de crianças brincando por lá. Por que você não segue por ali? Que grande ideia, senhor! Vou fazer isso mesmo. Assim, Chapeuzinho pegou o outro caminho. Só que lá não havia meninas nem meninos. Ela olhou atrás das moitas, em cima das árvores, mas não viu ninguém. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da avó. Quando chegou, bateu a porta. Plec, 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 plec. Geralmente é toque-toque, né? Mas aqui tá plec, plec. Quem bate? Perguntou a velhinha lá de dentro. Sou eu, sua netinha, falou o lobo disfarçando a voz. Vim trazer um suspiro para a senhora. A vovó então levantou-se, calçou suas polainas e abriu a porta. Quando ela viu que era o lobo e não Chapeuzinho quem estava lá, nem se importou. Ela sabia que ia ser devorada, mas vivia tão só e esquecida que achou bom ter uma companhia, ao menos por um breve instante. E de fato foi apenas por um breve instante, porque o faminto lobo saltou sobre ela e a devorou antes que ela pudesse dizer seja bem-vindo. Depois de dar um pequeno soluço, o lobo disfarçou-se de vovó e deitou na cama para esperar Chapeuzinho. A menina vinha bem devagar pela mata, colhendo folhas, escutando os pássaros, brincando com esquilos, bebendo água das fontes e cantando sua música. Pela estrada fora eu vou tão tristinha, não tenho mais pai, sou uma orfanzinha. Finalmente, quando chegou à casa da avó, ela bateu na porta. Plec, plec, plec. Quem bate? Perguntou o lobo, imitando a velhinha. Vovó, sou eu, sua netinha. Entre, minha querida. Eu não vi a hora de você chegar. Chapeuzinho abriu a porta lentamente e foi até a cama da avó. O lobo estava embaixo das cobertas e usando a touca, de modo que só se podia ver um pouco de sua cara. A menina, percebendo que havia alguma coisa esquisita no ar, perguntou: por que você tem orelhas tão grandes? São para escutar as vozes dos amigos. E esses olhos tão grandes? São para ver as pessoas. E essas mãos tão grandes? São para abraçar as visitas. E esse nariz tão grande? É para sentir o cheiro dos outros. E essa boca tão grande? Podia ser para conversar, mas vai ser para te comer mesmo. E dizendo isso, o lobo ficou em pé sobre a cama e preparou-se para saltar sobre a menina. Mas, antes que fizesse isso, Chapeuzinho Branco ergueu a mão e disse: quero que o senhor saiba que eu não me importo de morrer, porque eu sou uma menina muito triste, pois amava meu pai e ele morreu. O lobo, que era muito emotivo, não esperava ouvir aquilo. Então sentou-se na cama e começou a chorar. A menina também ficou emocionada e pôs-se a soluçar. Então um caçador que estava andando por ali escutou aquela barulheira e resolveu dar uma olhada. Quando abriu a porta e viu o lobo e a Chapeuzinho chorando, ele colocou balas em sua espingarda e apontou para o lobo. Mas quando ia atirar, ouviu a porta fazer um nheque. Aquele nheque de abrir porta. Era a mãe de Chapeuzinho que vinha chegando. Ela e o caçador trocaram um olhar como se conhecesse de algum lugar. Ele abaixou a arma e perguntou: minha senhora, por acaso, nos seus tempos de menina, você não morava numa casinha no alto de uma colina? Sim, respondeu a mãe de Chapeuzinho Branco. Pois eu era seu vizinho. Astolfo? Eu mesmo. Puxa, há quanto tempo?
Como é que você me reconheceu? Na verdade, eu nunca te esqueci. Confesso que eu era apaixonado por você. Assim você me deixa encabulada. Não devo admitir que eu também tinha uma quedinha por você. Pena que os meus pais decidiram sair lá da colina. Pois é, e o que aconteceu com você? Eu me casei e tive essa bela menina, mas o pai dela morreu, sabe? Quer dizer que você está livre? Quero dizer, viúva? Sim, os dois estavam no maior bate-papo quando a avó gritou lá dentro da barriga do lobo. Me tirem daqui! O caçador falou para a mãe de Chapeuzinho Branco. Bem, você se importa se eu tirar a vovó de dentro da barriga do lobo antes de a gente continuar a conversa? Não, vá em frente. Aí o caçador apertou a barriga do lobo com força e a vovó saiu de lá num pulo. A desengolida velhinha, quando se viu livre, falou: Muito obrigada, senhor caçador. O senhor salvou a minha vida. Se bem que a minha vida é tão solitária que eu nem me importei de ter sido engolida. Sua vida não será mais solitária, minha senhora. Não? A vovó perguntou. Não, respondeu o caçador, pois eu vou pedir a mão de sua filha em casamento. E se ela aceitar, nós vamos morar todos juntos. Pois eu aceito, disse a mãe de Chapeuzinho. Ao ouvir isso, a menina falou: Que bom! Agora vocês têm um ao outro. Vovó tem companhia e eu tenho um pai. Mas e o lobo? Nesse momento, o lobo disse: Também estou cansado de ser um lobo solitário. Que tal vocês me adotassem como lobo de estimação? E assim todos ficaram felizes para sempre. O caçador e a mãe de Chapeuzinho Branco, porque se casaram. A vovó, porque passou a ter companhia. O lobo, porque deixou de ser solitário. E Chapeuzinho Branco, porque aprendeu uma lição. Ninguém gosta de ficar sozinho. E essa foi a leitura de hoje. Nessa leitura, vocês, nós vamos analisar, observar todas as pontuações que a Pro falou lá em cima, tá bom? Vocês vão observar todas as pontuações. Depois de observar as pontuações e voltar lá no começo do vídeo que a Pro explica para que serve cada pontuação, aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui na página 132, onde está escrito atividade 3A. Aqui tem só um pedacinho, ó. Só tem só um trechinho do texto da Chapeuzinho Branco, só esse pedacinho. O que é para fazer nessas linhas aqui? Você vai reescrever o que está escrito aqui nessas linhas de baixo. Só que você vai usar a pontuação, porque esse trechinho foi tirado do texto Chapeuzinho Branco, mas foi colocado aqui sem pontuação nenhuma. Então, você vai passar para cá colocando a pontuação. Se você tiver dúvida de como colocar, você vai lá no texto Chapeuzinho Branco, vai procurar só esse pedacinho do trecho, onde está começando aqui, ó. Depois de dar um pequeno soluço, o lobo disfarçou-se de vovó e deitou na cama. Você vai procurar esse trechinho aqui e vai lá observar a pontuação no texto para você reescrever aqui, tá bom? É isso que você vai fazer aqui, da página 132. E na página 133, você vai fazer a mesma coisa, ó. A mesma coisa. Tem outro trechinho, outro trecho diferente do conto Chapeuzinho Branco. Ele também está sem pontuação. A mesma coisa, você vai procurar esse trechinho lá dentro do texto que a gente acabou de ler, vai observar as pontuações e vai reescrever só esse trechinho, só esse pedacinho. Você vai reescrever aqui embaixo nessas linhas, mas vai colocar a pontuação, ok? Só isso que é para fazer nesta aula. Boa aula e fiquem com Deus. Beijo.